E aí, pessoal da história? Nós vamos continuar a nossa aula hoje falando sobre o Brasil, Segundo Império. Então, na aula anterior, nós falamos sobre o início do Brasil, Segundo Império, Dom Pedro II. É sempre bom recordarmos que qual a importância do Império na história política do Brasil. Ele possibilitou a formação do sentimento de nacionalidade brasileira. Então, como o Brasil ficou independente, o Dom Pedro I assumiu o governo, o seu governo foi um pouco, atardalhado, com crise econômica, crise política, o seu autoritarismo. Nós tivemos um período regencial bastante cheio de revoltas, bastante ameaçou dividir o Brasil em pequenos países, mas agora o Segundo Império ele começa em 1840 e vai até 1889. São 49 anos de governo. Quer dizer, esse longo governo, esse espaço de tempo de relativa estabilidade, tranquilidade, ele foi importante para a formação do Brasil enquanto Estado-nação. Então, o Brasil é uma isso é quase uma raridade no mundo. Nem todos os países possuem apenas uma nação. Se você for na Espanha, você tem os bascos que vivem na Espanha, não se consideram espanhóis. A Catalunha também, os catalães afirmam que não são espanhóis, querem até se separar da Espanha. E o Brasil é um país de dimensões continentais, por isso recebeu o nome de Império do Brasil, devido à sua extensão. E se você for no norte, na Amazônia, o gaúcho lá do sul, em qualquer lugar do Brasil, se você perguntar para qualquer pessoa qual a sua nacionalidade, ele vai te falar brasileira. Então, o Império Brasileiro ele tem muita importância nessa formação do Brasil enquanto Estado-nação. Segunda coisa, nas provas dos vestibulares, no Enem, nos concursos, essa comparação entre Dom Pedro I e Dom Pedro II sempre é também mostrada. Esse marketing político, Dom Pedro I, jovem, bonito, corajoso, disposto a liderar a jovem nação brasileira, o Dom Pedro I não deu certo. O seu curto governo de 9 anos foi marcado por crises, que nós já vimos, tudo isso. Então, nós temos um longo período do Dom Pedro II agora. Ele é mostrado como? Sempre sentado, de barba longa. O Dom Pedro II era poliglota, ele era um dos primeiros fotógrafos do Brasil e do mundo, foi um dos primeiros fotógrafos do Brasil e do mundo. Ele se interessava sobre egiptologia. Então, gente, você imagina de uma pessoa dessa alguém calmo, tranquilo. Esse é o marketing político que se passava dele, correto? E essa visão é interessante, porque isso é mostrado nos quadros, em tudo que a gente assiste sobre ele. Mas vamos continuar a nossa aula sobre o Segundo Império. Na primeira aula sobre o Segundo Império, eu falei sobre a ascensão do Segundo Império. Então, vamos e continuar de onde nós paramos do Segundo Império. Eu estava passando a vocês este slide, e a cronologia do Brasil Imperial. E olha aí, o governo mais longo da história do Brasil, a política interna, né, os dois partidos, liberal e conservador, chamados de Luzias e Saquaremas. Apesar dessa estabilidade, a grande propriedade continua, o trabalho escravo continua, ou seja, o Brasil tornou-se independente, o império conseguiu uma certa estabilidade, porém a estrutura agrária continuou a mesma, a estrutura social continuou a mesma do escravismo. Os dois partidos, Luzias e Saquaremas, eram farinhas do mesmo saco.
É a expressão da época, porque o voto era censitário, só os ricos votavam. O Dom Pedro II, manipulando sempre ele o parlamentarismo às avessas, né? O Dom Pedro é quem indica o primeiro-ministro que governa o país. Então, ele alterna Luzias e Saquaremos e tem o apoio dos dois partidos, o liberal e o conservador. E o parlamentarismo às avessas, que no Brasil era o imperador quem indicava o primeiro-ministro, que era chamado de presidente do Conselho de Ministros. Charge é a velha politicagem praticada pelo Dom Pedro, em formato de carrossel, alternando os dois partidos no poder. A Revolução Praieira, que apesar da revolta, logo é derrotada, influenciada pela Primavera dos Povos, foram várias revoltas que aconteceram na Europa, começando na França em 1848 e se espalharam por outros países da Europa, chegou ao Brasil, influenciou a Revolução Praieira, nós dissemos sobre isso aí. E o café estabilizou a economia brasileira. O Brasil exportava entre 60% e 70% do café que o mundo consumia. E aí nós falamos sobre a vinda dos imigrantes. Nós dissemos que haviam dois tipos de cafeicultores, do Vale do Paraíba e litoral fluminense, que utilizavam o trabalho escravo. E no Oeste Paulista, que já vão utilizar a mão de obra imigrante. O café se espalha e um surto industrial. Olha ele aí, a tarifa Alves Branco, o ministro Alves Branco, ele aumentou a tarifa de importação dos produtos. E isso favoreceu o desenvolvimento da indústria nacional. E aí nós tivemos o Barão de Mauá, o grande destaque nesse movimento de industrialização no país, e ele acaba falindo por falta de apoio do governo. Os empreendimentos, o Barão de Mauá criou bancos, colocou água e esgoto no Rio de Janeiro, luz, construiu a primeira ferrovia do Brasil, criou a Companhia de Navegação do Rio Amazonas, porque os Estados Unidos estavam querendo tomar a Amazônia do Brasil. Esse aí é o filme sobre o Barão de Mauá, excelente, indico a vocês. E o livro também é um pouquinho pesadinho, quem quiser ler eu já li, são umas 800 páginas. E as frases do Mauá? Dificuldades fizeram-se para serem vencidas. E aí o carrinho de mão que o Mauá deu ao Dom Pedro II para carregar a terra, simbolizando o início da ferrovia no Brasil. E isso fez com que o Dom Pedro ficasse com muita raiva dele, porque quem trabalhava era escravo. E o Barão de Mauá vai ser, então, perseguido pelo governo. E nós vamos começar a nossa aula a partir de aqui, deste lugar. Política externa, questão Christie. Foi marcada por desentendimentos com a Inglaterra e conflitos com os vizinhos sul-americanos. Nós vamos falar hoje dessa questão Christie, da Guerra do Paraguai e da abolição da escravatura. O embaixador britânico William Christie exigiu do governo brasileiro indenização e pedido de desculpas pelo naufrágio de uma embarcação inglesa no litoral brasileiro. A Corte Internacional da Bélgica deu ganho de causa para o Brasil, levando a Inglaterra a romper relações. Em 1865, os ingleses desculparam-se do ocorrido e reataram relações. Gente, essa questão Christie é um dos maiores absurdos internacionais que a gente pode acompanhar. A Inglaterra, no século XIX, ela era a dona do mundo. A frase da época era: o sol nunca se põe para a Inglaterra, porque ela dominava um quarto do planeta Terra. E o Brasil não fazia parte dos seus domínios políticos, mas fazia dos seus domínios econômicos. Quer dizer, a Inglaterra é quem vendia os produtos ao Brasil, etc. E o embaixador Christie aqui no Brasil, olha que absurdo, gente. Os ingleses no Brasil, se cometessem um crime, seriam julgados por tribunais ingleses e não brasileiros.
E aí, esses marinheiros chegaram no litoral, desembarcaram no Rio de Janeiro, e os marinheiros ingleses beberam, começaram a quebrar as coisas do Rio de Janeiro, arrumaram uma confusão enorme. E o que aconteceu? A polícia brasileira prendeu os marinheiros ingleses. Prendeu e no outro dia soltou eles rapidamente. Nossa, soltou e tal. Gente, o embaixador Christie levou isso como se fosse uma ofensa à Inglaterra e criou esse desentendimento internacional, queria exigir do Brasil um pedido de desculpas. Olha que absurdo. E, é claro, o governo brasileiro não vai aceitar e vai gerar esta crise, que foi chamada de questão Christie. Olha aí, Dom Pedro II, saudado pela multidão no Rio de Janeiro durante a questão Christie. Isso aí reacendeu o nacionalismo brasileiro, né? A Baía da Guanabara, cuja defesa foi reforçada após a questão Christie. Quer dizer, o governo brasileiro se desentendeu com esse embaixador Christie e o embaixador foi expulso do Brasil, gerando um desentendimento com a Inglaterra. E isso rapidamente vai passar. Gente, agora a questão da Guerra do Paraguai. Esse é um tema muito importante. A Guerra do Paraguai. Desde a sua independência em 1811, o Paraguai era um pequeno país, pequeno e isolado país no interior do continente. Não despertava interesse de potência estrangeira, conseguiu desenvolvimento econômico e eficiência nos serviços públicos, além de significativa distribuição de terra. Os paraguaios, com Solano Lopes, tinham pretensões de expansão econômica. Gente, para a gente entender a Guerra do Paraguai, em primeiro lugar, nós temos que ver o mapa. Olha aí o mapa. A causa da Guerra do Paraguai. Qual é a causa? Aqui, ó, fica aqui é a foz do Rio da Prata. E o Rio da Prata é a forma como se adentrava se chegava no interior da América do Sul. Então, o Brasil sempre teve muito interesse numa coisinha. Desde antes da independência, Portugal e Espanha disputaram essa região aqui, que virou Uruguai. Disputaram por quê? Porque aqui fica a foz do Rio da Prata. E esse caminho se chega ao interior do continente. Nós temos que lembrar que naquele tempo você não tem ferrovias para o interior do Brasil, você não tem estradas para o interior do Brasil. A forma de se chegar ao interior do Brasil, interior da América do Sul e principalmente do Brasil também, é através do Rio da Prata. Então, gente, sempre o Brasil, mesmo após a sua independência, foi a Guerra da Cisplatina. Quando Dom João VI veio para o Brasil, em 1808, o Dom João VI invadiu o Uruguai, esse território, que foi chamado de província Cisplatina. Quando o Brasil ficou independente, a província Cisplatina pertencia ao Brasil. E uma guerra entre Brasil e Argentina que disputaram a província Cisplatina. Essa guerra da Cisplatina termina com a intervenção da Inglaterra. A Inglaterra intervém e propõe o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, nem Brasil, nem Argentina. Essa região da Cisplatina vira um país independente chamado Uruguai. É o que aconteceu. Surgiu, então, o Uruguai. Muito bem. O Uruguai tem dois partidos. O Partido Branco e o Partido Colorado. O Partido Branco, ele quer restringir a navegação pelo Rio da Prata. E o Partido Colorado defende a livre navegação pelo Rio da Prata. Então, é claro, o Brasil apoia o Partido Colorado.
Então, o que acontece? Sempre que o Partido Blanco vencia uma eleição, a tropa brasileira, o exército brasileiro invadia o Uruguai, tirava o governante do Partido Blanco no poder e colocava o do Partido Colorado, que era aliado aos interesses do Brasil. Na Argentina, você tinha a mesma coisa. Você tinha dois grupos políticos. Um que era contra a livre navegação no Rio da Prata e outro que era a favor da livre navegação. E o governo do Brasil, é claro, apoiava o grupo, o partido que defendia a livre navegação. Então, na Argentina, quando um partido venceu a eleição e é contra os interesses, o Brasil também chegou a invadir a Argentina para apoiar os argentinos derrotados e tomar o governo para defender a livre navegação. Muito bem. O que acontece? O Paraguai, vocês estão vendo, está aqui em cima. O Paraguai é um país isolado, interiorano, ele não tem saída. E o Paraguai, ele se desenvolve. Ele é o primeiro país da América do Sul, da América Latina, a ter indústrias, a ter uma ferrovia. E assume o governo do Paraguai Francisco Solano Lopes. Ele é um governante, ele é um ditador e ele quer que o Paraguai cresça, se desenvolva. E ele quer que o Paraguai se transforme numa potência regional, assim como o Brasil e a Argentina. E acontece o quê? Em 1861, aqui, o Partido Blanco venceu as eleições aqui no Uruguai. E o Paraguai, o Francisco Solano Lopes, alegou que nós não aceitaremos, não aceitaremos intervenção no Uruguai. O Partido Blanco, os interesses do Brasil, venceu as eleições, o Brasil não conversou, as tropas imperiais do Brasil invadiram o Uruguai, tiraram o Partido Blanco do poder e puseram o Partido Colorado, como já haviam feito isso uma vez anteriormente, em 1852. E o Solano Lopes, então, ele pega as suas tropas e decide vir, invade o brasileiro, ele ataca aqui e ele vai tentar chegar ao Uruguai para poder reconduzir o candidato do Partido Blanco ao poder novamente. O problema é que, para o Paraguai chegar ao Uruguai, ele tem que atravessar o território da Argentina. E o Solano Lopes pede autorização ao governo argentino para atravessar esse território e vir no Uruguai ajudar o Partido Blanco. O governante da Argentina, nesta época, ele estava ao lado do governo brasileiro, porque era um governante que defendia a livre navegação no Rio da Prata. Então, quando o Paraguai tenta atravessar a Argentina para ir ao Uruguai, vai se formar a Tríplice Aliança: Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. E a guerra vai ser terrível. Vamos acompanhar aqui. Brasil, Argentina e Uruguai firmaram o Tratado da Tríplice Aliança, com apoio inglês. Lideraram as tropas Manuel Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Em 1869, os aliados avançam sobre o Paraguai e entram em Assunção. No ano seguinte, Solano Lopes é assassinado. Só um minutinho. Vamos voltar em um aqui, ó. Olha lá, o período da guerra, de 1865 a 1870. Ela é uma guerra longa. Acreditava-se que seria uma guerra muito rápida. O porquê que ela é uma guerra longa? Olha aí o batalhão dos involuntários da pátria. O Brasil possuía um exército pequeno. E o Paraguai,
que era um país em crescimento nesta época, com grande parte da população alfabetizada, coisa difícil nessa época, as pessoas tinham uma qualidade de vida melhor no Paraguai. Então, o Paraguai tinha um exército muito mais organizado do que o do Brasil, um exército maior e mais bem organizado do que o exército brasileiro. E quando o Paraguai ataca e invade o Brasil, o que acontece? Vai ser formado um batalhão de voluntários da pátria. Esses voluntários eram pessoas que se alistavam para lutar ao lado do Brasil contra as tropas paraguaias. Nem sempre eram voluntários, vocês estão vendo aí involuntários da pátria. O que é isso? No Rio de Janeiro, pegaram, laçaram todos os mendigos, bêbados, gente que estava desocupados das ruas, e eles vão ser recrutados forçosamente ao exército. A guerra vai demorar, começa a aumentar, o Brasil precisa montar um exército maior, e as pessoas vão ser convocadas. E quem fosse convocado para entrar no exército, para a Guerra do Paraguai, ele poderia mandar um escravo no seu lugar. Com o acordo de que o escravo que fosse para lutar na Guerra do Paraguai, quando, após a vitória e quando ele retornasse ao Brasil, ele seria livre. Interessante que tiveram batalhões de escravos que deixaram de ser escravos, tornaram-se soldados, destacaram-se na Guerra do Paraguai, e inclusive tem depoimentos sobre mestres de capoeira que se destacaram nessa luta, nessas batalhas que foram terríveis. Muito bem. O Paraguai teve destruída a sua economia, cerca de 2/3 da população foram dizimados, morreram, e os números, gente, é algo muito complicado, viu? Tem livros que falam em morreram 90% dos homens, tem livros que falam que morreram por volta de 60% da população total do Paraguai. Então, não se sabe se o número correto, é difícil, porém, sabe-se que o Paraguai, que era um país desenvolvido, se comparado aos demais, ele vai ter sua economia destruída. Entenda que quando eu falo um país desenvolvido, quer dizer que o Paraguai era um país que tinha melhores condições de vida, a maioria da população do Paraguai sabia ler e escrever, coisa que no Brasil nem de longe isso acontecia. Então, é algo bastante complexo. Bom, eu quero, antes da gente falar sobre essa versão da luta, eu quero mostrar para vocês aqui um documentáriozinho. Opa, desculpe. Um documentáriozinho muito bom, eu vou colocar só um trecho do History, tá no YouTube, chama-se Paraguai, a Nossa Grande Guerra. Correto? Então, gente, desnecessária como a maioria delas. Uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Porque a historiografia brasileira a respeito da Guerra do Paraguai era muito vagabunda, praticamente não existia. This is the most devastating war in post-colonial South American history. Aquilo foi um genocídio. Nós não tivemos o genocídio como intenção, mas nós tivemos o genocídio como efeito.
Agora é a escolha. Então, esse documentário, vocês estão vendo, nem é tão grande assim, 46 minutos, é excelente sobre a Guerra do Paraguai. Isso é obrigatório assistir, você tem um conhecimentozinho. Vocês vão ver que tem vários temas interessantes aqui. Primeira coisa, as batalhas foram grandiosas. A Batalha do Riachuelo, quando o Brasil consegue tomar a navegação no Rio da Prata, porque qual que é o nosso problema? O Brasil tinha navios de guerra grandes que protegiam o litoral brasileiro, mas o Brasil não tinha navios de guerra pequenos para poder navegar no Rio da Prata e conseguir chegar a Assunção, invadir a capital do Paraguai, e antes de chegar em Assunção, existia uma fortaleza naval chamada Humaitá. Então, para o Brasil conseguir chegar lá, destaca-se aí o almirante Tamandaré, que conseguiu vencer a marinha paraguaia nessa batalha do Riachuelo. Ele usa os navios brasileiros, os canhões do Brasil não conseguiam acertar os navios do Paraguai. Então, ele pega. O Brasil estava perdendo a batalha ali no Rio da Prata e para os navios paraguaios que eram menores. E desesperado, o almirante Tamandaré, ele faz o quê? Ele alinha os navios do Brasil, que eram maiores um pouco, e parte para cima dos paraguaios com os navios. Ele afunda os navios paraguaios sem dar tiro, ele passa por cima dos navios paraguaios e consegue uma importante vitória. Batalhas com milhares de mortos. Tuiuti, Tororó, Lomas Valentinas, essas batalhas, vocês vão ver aí no documentário do History, foram grandiosas batalhas. O Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, ele organiza o exército brasileiro e ele começa a ter as primeiras vitórias. Porém, era muito complicado. E quando ele chega à Assunção, quando o Duque de Caxias toma a Assunção, ele manda uma carta ao Dom Pedro II, fala assim, olha, Dom Pedro, a guerra acabou. Tomamos o Rio da Prata, já tomamos a capital, Assunção, acabou a guerra. E o Dom Pedro II fala assim, a guerra termina quando eu falar que terminou. E aí o Duque de Caxias fala, então o senhor arrume outro comandante, porque eu não vou comandar mais essa tropa. Eu sou um general, não sou um assassino. E ele, já, inclusive, estava doente, deixa o comando do exército, e o Dom Pedro II manda o seu genro, casado com a princesa Isabel, o Conde D. O Conde D vai liderar as tropas brasileiras que vão caçar, literalmente, caçar o Francisco Solano Lopes. O exército paraguaio já estava praticamente derrotado, e as últimas defesas que o Paraguai utiliza são de meninos de 10, 12 anos de idade que passavam carvão no rosto para falar que tinham barba, que tinha barba. Então, quando o exército brasileiro já experiente de batalha, depois de 5 anos de conflito, enfrenta esse exército diminuto do Paraguai e mata os soldados, ele chega, eles olham, são crianças que estavam portando as armas. E o Solano Lopes é morto pelas tropas comandadas pelo Conde D. E a guerra chega ao final. O Paraguai perdeu aproximadamente 1/3 do seu território, todas as terras em litígio, ou seja, em disputas ali com os vizinhos, como o Brasil e a Argentina. O Paraguai perde mais da metade da população. O Paraguai tem sua economia destruída e se torna um dos países mais pobres da América. E ainda tem mais, olha como é interessante e importante. Além de ser uma guerra enorme, nós temos a questão da historiografia.
que é a explicação. Por que que teve esta guerra? A historiografia, quer dizer, qual a causa, o que levou à guerra? E é exatamente isso que eu interrompi para falar sobre a guerra em si, exatamente sobre essa historiografia que a gente vai falar nesse slide agora. Opa, vamos voltar aqui. Muito bem. Olha aí, a guerra do Paraguai. Oh, meu Deus. Voltei. É difícil, hein, gente? Vou ter que fazer isso aqui. Chegar ela novamente. Aí. Uma guerra, muitas versões. Tem 3 explicações, 3 visões sobre as causas da Guerra do Paraguai. A historiografia tradicional, que destaca sempre os generais, os heróis, os importantes, afirma que o Francisco Solano Lopes, um ditador, admirador de Napoleão Bonaparte, é que queria um Paraguai maior e invadiu o Brasil e queria invadir a Argentina e o Uruguai. Então, ele foi o causador da guerra. Então, a historiografia tradicional traz essa visão como se tudo fosse culpa somente de Solano Lopes. Segundo, os autores revisionistas ligados à historiografia marxista do Karl Marx, eles falam que tudo é uma manipulação da Inglaterra. Olha, o Paraguai já tinha indústria, o Paraguai estava se desenvolvendo, o Paraguai estava se tornando uma potência e ameaçava os interesses ingleses aqui na América. Isso é bastante absurdo, gente. Isso é como falar que a Bolívia hoje vai concorrer com os Estados Unidos em economia. Não tem a mínima... não tem o mínimo fundamento. Porém, realmente uma coisa, o Paraguai era um país diferente dos outros. Ele não era endividado como o Brasil, como outros ligados à Inglaterra, quer dizer, ele tinha realmente uma situação diferente. Notem que eu usei um termo, desenvolvimento econômico. É diferente de crescimento econômico. O Paraguai era um país com melhor desenvolvimento econômico, ou seja, onde as pessoas tinham melhor qualidade de vida, o acesso à educação havia para grande parte da população. Então, nesse sentido, ele poderia ser um exemplo perigoso aqui para a América, mas dizer que ele era um concorrente da Inglaterra é um pouco exagerado. Então, os autores revisionistas e a historiografia marxista afirmam isso. E, por último, a historiografia atual, a historiografia crítica. Qual é a causa da Guerra do Paraguai? A luta pela Bacia da Prata, ou seja, pela navegação no Rio da Prata, que é a forma de se adentrar ao interior do continente. Essa é a causa principal da guerra. A consolidação dos estados nacionais, ou seja, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, eram países que ficaram independentes há relativamente pouco tempo. Ainda estavam se formando, as fronteiras não estavam bem delimitadas. E, no caso do Paraguai, quer dizer, já tinha Brasil e Argentina, que eram os 2 países mais poderosos disputando, e o Paraguai tenta se sobressair aí também, tornando-se uma nova força, isso aí assustava, mas estão vendo que são vários os fatores. Bom, gente, agora nós vamos continuar falando sobre a crise do Império. Eu falei sobre a questão Christie, a Guerra do Paraguai, e quero falar sobre a abolição. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica não sofreu mudanças. O fim da monarquia vai ser resultado
ruptura das relações do governo com 3 setores da sociedade que lhes davam sustentação: a igreja, o exército e a aristocracia. Gente, olha a questão militar. O Império Dom Pedro II vai perder o apoio dos militares. Por quê? Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganhou relevância. O contato com os aliados uruguaios e argentinos permitiu a difusão entre os militares de ideias republicanas e abolicionistas. Tornou-se popular nos quartéis a corrente filosófica do positivismo, nós vamos falar mais sobre ela mais à frente, que defendia a república como sistema político superior. Os militares se indispuseram com as autoridades imperiais numa série de incidentes. Gente, foi criado o Clube Militar que passou a pressionar o governo. O primeiro presidente do Clube Militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos para a abolição. Primeira coisa, o exército volta vitorioso da Guerra do Paraguai. Muitos soldados eram negros que lutaram e que se destacaram na Guerra do Paraguai. Eles voltaram de lá e, como estava declarado na lei, eles tiveram direito à liberdade. Porém, a família deles continuou sendo escravo. E mais uma coisa, os cafeicultores, os latifundiários brasileiros, os senhores de escravos, queriam utilizar o exército para caçar escravo foragido. E o exército brasileiro se recusou a prestar esse tipo de serviço. Falou, não, o exército não é para isso. Então, já criando uma desavença. E vai ter início a questão abolicionista. Bom, gente, a Inglaterra possuía a indústria. Por isso, ela queria acabar com a escravidão no Brasil. Por quê? Quanto o escravo ganha? Nada. Então, se não tiver escravo, vai ter o quê? Trabalhador assalariado, que ganha um salário e, portanto, é um mercado consumidor. Então, você tem o interesse inglês em acabar com a escravidão no Brasil. Segundo, as ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, e nós estamos já aí, olha, fim do século XIX, a escravidão era vista como uma coisa muito atrasada, inaceitável, desumana. E, gente, muito interessante, porque começa, nós tivemos a questão Christie, que foi um movimento popular em torno do Dom Pedro II, mas, assim, restrito ao Rio de Janeiro. A questão abolicionista, ela ganha o país, vai haver uma movimentação popular pelo fim da escravidão. Diferentes setores da sociedade vão trabalhar por esse fim da escravidão. Então, começando com a Inglaterra, como eu disse, em 1845, a Inglaterra decretou o Bill Aberdeen, ou seja, todo navio que estivesse transportando escravo seria preso pelos ingleses, os escravos devolvidos à África e o navio afundado. Então, praticamente inviabilizou o tráfico de escravos. E o tráfico de escravos era um comércio, era um negócio. O escravo era chamado de peça. Então, os investidores do tráfico de escravos vão pegar os seus capitais e buscar investir em outras coisas, como, por exemplo, nas empresas do Barão de Mauá, colocar seus dinheiros em banco, investir em empresas próprias. E também, como acaba o tráfico de escravos intercontinental da África para o Brasil, vai continuar um tráfico continental, escravos que vão ser trazidos da região do açúcar do Nordeste para o Sudeste, a região do café. Vamos ler aí. Após a Lei Eusébio de Queiroz, em 1845, Bill Aberdeen acabou com o tráfico. E aí, aqui no Brasil, em 1850, o governo decreta a Lei Eusébio de Queiroz proibindo esse tráfico negreiro. A pressão pelo fim da escravidão. Pressão externa da Inglaterra. Pressão interna, classe média urbana, intelectuais, jornalistas, militares, latifundiários do Oeste Paulista
eram aqueles que já usavam a mão de obra imigrante. Portanto, para eles, eram a favor do fim do trabalho escravo. Para ganhar tempo, o governo foi aprovando leis protelatórias, que a gente vai chamar aqui de leis para inglês ver. Daí vem essa expressão. Olha aí. Lei do ventre livre tornou livres os negros filhos de escravos. Ô, gente, se a escrava tem um filho, o filho dele é livre, ué, por que o dono vai criar o filho? Então, gente, essa lei na prática ela não funcionava. O dono registrava como se o menino já tivesse nascido antes dessa lei. 1885, Lei do Sexagenário, libertação de negros com mais de 60 anos. Você fez 60 anos, você está livre. Ué, primeiro que o escravo raramente durava isso tudo. Segundo, se durasse com 60 anos, ele estava livre. Ele vai para onde? Ele não tem casa, não tem para onde morar, não tem o que comer. Então, essas leis não funcionam, gente. Chama-se leis para inglês ver. Inglês ver, correto? E tem dois movimentos aqui no Brasil pelo fim da escravidão. Os caifazes são aqueles que invadem fazendas, queimam as propriedades e libertam os escravos. E também vai ter a via parlamentar, aqueles que querem acabar com a escravidão paulatinamente, com leis protelatórias, como essas aí que foram feitas. Olha aí profissionais que se destacaram a causa abolicionista. Castro Alves, Chico da Matilde, Luiz Gama. O Luiz Gama, a história dele também é bastante interessante. Ele consegue fugir, aprende a ler e escrever. Ele era autodidata, torna-se um advogado defensor dos escravos. José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, Raul Pompeia, tem textos interessantes de Joaquim Nabuco. E a abolição. Em 1887, o exército anunciou que não perseguiria mais negros fugidos. O escravo ficava sem a máquina repressiva. Em 1888, a Câmara aprovou a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel e acabava a escravidão. Mas os fazendeiros escravocratas reclamaram, certo? Porque queriam que o governo pagasse pelos escravos libertos. Aqui eu tenho também mostrar para vocês um trechozinho que é muito importante vocês conhecerem, o poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Teve um estudante que declamou todo esse poema, ele é muito grande, em um teatro, foi muito bonito. Olha aqui, eu vou ler um trecho para vocês. Acompanha comigo aí. Era um sonho dantesco, filho das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar, dentro do navio negreiro, gente. O poema chama-se Navio Negreiro. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas no turbilhão dos espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs, balançando no navio. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doutas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos e o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Vou ler só mais um trechozinho, gente, que é muito bonita essa parte aqui, olha. Enquanto o capitão manda a manobra e após
fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiro, vibrai, rijo chicote marinheiros, fazei-os mais dançar, e ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente, faz doutras espirais, o navio balançando pelo mar, gente, deixando o sinal. Quando um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, horror ante os céus. Ó mar, porque não apagas de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Navio negreiro de Alves. Opa, desculpe. Isso aí. Então, gente, nós falamos sobre esse momento de crise do Segundo Império, e para a gente não se alongar muito, eu vou deixar o fim do Império para a próxima aula, que a gente fala de fim do Império e proclamação da República. Tá legal?